Bem-vindos a mais um episódio do projeto Achados e Relidos, com o apoio da IFP Rádio. O projeto Achados e Relidos tem como objetivo valorizar a biblioteca e os leitores do nosso campus União da Vitória, do Instituto Federal do Paraná. Hoje eu conto com a ilustre presença da Caroline Vygotsky. Oi! Então peço que você se apresente e conte um pouquinho da sua trajetória como leitora. Meu nome é Caroline Vygotsky, eu estou no segundo ano do técnico Meio Ambiente e eu leio desde muito nova, na verdade, desde que eu sou criança, a minha iniciativa, a alfabetização foi por meio de leitura. Então, desde que eu entrei para o jardim de infância, eu tenho contato com leitura. Eu comecei a ler por conta a partir do momento que eu entrei para a escola, emprestando o livro da biblioteca, enfim, como é padrão, acho que de todo leitor. E depois de um tempo foi começar a me aprofundar na leitura, ver qual era o meu gosto literário, o que eu realmente gostava. Hoje em dia eu me identifico mais com o romance, eu gosto muito de poesia também, mas de forma geral, a forma como eu comecei a ler foi bem como uma tentativa de conhecer mais, se entender mais, também para pensar no vocabulário, às vezes pegar um livro mais... um clássico, né? E principalmente eu tento sempre ler livro brasileiro, porque eu gosto de ressaltar a cultura do país, mas eu acho que, de forma geral, eu gosto muito de ler todos os tipos de livros, desde que eles sejam numa linguagem que eu entenda bem. E às vezes, eu sou o tipo de pessoa, na verdade, que quando eu não gosto do livro, eu paro de ler. Eu não termino, eu não tenho essa dependência emocional em livro, porque eu acho que é um tempo lendo um livro que eu sei que, mesmo ao final, eu provavelmente não vou gostar quando a linguagem começa a me incomodar. Mas eu acho que seria isso. Atualmente, eu confesso que eu tenho lido um pouco menos por falta de tempo, mas é bem triste. Só que, inclusive, esse livro que eu escolhi, ele é um livro que eu lia todos os anos. Desde o momento que eu li ele todos os anos, às vezes mais de uma vez por ano, pra mim ter a ideia dele sempre muito clara na minha mente. Eu, pessoalmente, compartilho muito dos pontos da sua trajetória como leitora. Bom, a pauta do nosso episódio de hoje é O Sol é para Todos, de Harper Lee. Então, para começar, peço que você conte um pouquinho sobre o livro, a história dele. O livro, ele é um livro que vai contar como se fosse um júri. Ele vai contar sobre a defesa de um advogado e do seu réu, enfim. O advogado em questão é o Atticus, ele aparece como em boas partes do livro, mas ele é narrado pela sua filha, a Jan Lowes, que é a Scout, que ela tem 8 anos. E o livro começa quando ela tem 8 anos e, se eu não me engano, finaliza com ela com 10 anos. Então, toda a narração do livro, ele é de uma criança. Então, é uma linguagem bem fácil de entender, embora ele tenha, eu não lembro o ano que ele foi escrito, mas ele é antigo, então a linguagem dele às vezes é mais difícil de entender pelas palavras que ela usa. E como ela é uma criança que ela foi criada dentro de um ambiente muito... onde o pai dela tinha muito contato com literatura, o pai dela sempre foi muito estudioso, ela tinha uma linguagem mais culta, mas ainda assim o livro ele tem a leitura muito fácil, muito acessível. A Scout, ela tem um irmão que é o Jen, e o que acontece? A Scout, quando ela tem os 8 anos dela, o pai dela entra num processo de defesa, e bom, esse livro, de forma geral, ele trata sobre o preconceito, sobre o racismo, e numa sociedade muito racista e muito preconceituosa, o pai dela escolhe defender um homem negro. Então, a Scout ela vai passar por diversos episódios dentro da escola, dentro da própria casa dela, às vezes, na rua, com tanto amigos quanto familiares indo contra essa decisão do pai dela de defender um homem negro, porque, em teoria, ele já perdeu só por ser negro. E conforme o livro vai passando, a gente vai vendo a trajetória do Atticus como o homem que está defendendo, e o quanto ele sofre e o quanto ele tenta esconder isso dos filhos dele. A Scout, quando ela tem só 8 anos, ela vê tudo isso como uma baboseira, porque na cabeça dela era só o pai dela parar de defender, era simples. E aí ela começa a escutar coisas da escola, ela começa a escutar coisas da rua, quando ela vai na casa de uma vizinha. A própria tia dela, que em certo momento fica com ela no livro, ela é contra essa decisão do pai dela. E muito dificilmente ela vai encontrar pessoas que vão a favor do que o pai dela tá pregando, do que o pai dela tá defendendo. Então, em muitos momentos do livro, a Scout ela se vê contra o próprio pai dela, mesmo sendo apenas uma criança de 8, 9 anos, ela se vê contra o pai dela, porque o pai dela tá fazendo ela passar por uma exclusão dentro da escola, dentro do grupo de amizade dela, por estar defendendo um homem negro, o que na época era visto como incorreto ou inadequado. Conforme o livro vai passando e a Scout ela vai envelhecendo, porque a gente vai envelhecendo junto com ela enquanto lê o livro, a gente vê que uma certa maturidade vai crescendo dentro dela, uma maturidade que não devia crescer.
Porque quando a gente lê o livro numa sociedade agora, por exemplo, que a gente entende que uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou quanto isso era preconceituoso, a gente fica abismado em pensar que uma criança desse tamanho tá tendo que passar pelo que ela passou, tendo que escutar o que ela escutou, e às vezes contra o próprio pai, quando aquilo devia ser um direito básico. A defesa desse homem devia ser um direito básico. Então, é muito impactante, porque ao mesmo tempo que esse caso, como eu falei, é uma criança narrando, então você lê assim, ela falando de brincadeira, ela falando de tá pulando a cerca, inclusive ao longo do livro tem uma piada interna que acontece sobre uma brincadeira específica, e a gente vê ela falando de brincadeira dessas coisas, e de repente ela tratando de um tema super, hiper, mega importante, que é o racismo naquela época, dentro da sociedade que era. E daí, quando ela encontrar uma pessoa que defende o pai dela, ou que vai a favor do que o pai dela tá tentando defender, ela às vezes até mesmo tenta ir contra, porque ela escuta tanto de fora que aquilo é errado, que o pai dela tá fazendo é desnecessário, que, como eu falei, essa questão dela às vezes se virar contra o pai dela. E no caso desse livro, a Scout, ela mora, o irmão dela, que é o Jen, o Atticus, que é o pai dela, o advogado, e a governanta deles, né, como eu posso dizer, a empregada deles, né, que inclusive é uma mulher negra, que é uma das mulheres que tá a favor do pai dela, lógico, e que leva ela para conhecer um pouco dessa cultura, leva ela para a própria casa dela, para ir na igreja, que era uma igreja diferente, separada de pessoas negras. Então, aos poucos, a gente vê a Scout amadurecendo, mesmo que só 2 anos, que são o tempo que ela passa no livro, e também vê toda essa questão do racismo descaradamente, como ele era, e às vezes até, infelizmente, mas como ele era tratado como se fosse uma coisa super, hiper, mega comum, e como se fosse certo ser racista. Então, eu acho o livro que ele é muito tocante, ele é muito emocionante nesses pontos, porque, como eu falei, uma hora ela tá falando de uma brincadeira, de uma coisa boba, que a gente pode considerar bobo, e, sei lá, 2 parágrafos depois ela tá tratando de uma pauta social que até hoje a gente conversa sobre. Você falou da trajetória da Scout, e faz muito sentido quando a gente vê o título original do livro. A gente pode ver aqui que o nome do livro é O Sol é para Todos, mas originalmente ele é chamado To Kill a Mockingbird. Então, quando a gente fala da maturidade da Scout, a gente vê que ela vai perdendo a sua inocência. Então, essa inocência é representada por esse pássaro do To Kill a Mockingbird, o pássaro. Enfim, você falou na sua trajetória como leitora que esse livro você leu todos os anos. Então, eu queria saber o que mais te prendeu nesse livro, o que mais fez você querer visitar ele todos os anos. Eu acho que tem uma coisa no livro que é justamente ele ser narrado por uma criança que ele me prendeu muito. Porque eu gosto de ler livros sobre pautas sociais justamente para tentar entender um pouco do como a sociedade chegou no que está agora. E em partes, quando a gente vai ler um livro desses, tratando de um assunto tão forte, quando a gente pega livros que tratam sobre o racismo de forma geral, eles são bem pesados, e eles têm que ser, porque eles precisam tratar daquilo com a intensidade e com a força que tem. Mas quando a gente pega esse livro, ele é tratado por uma criança, então ele é uma coisa muito simples, ele parece tão... Quando você começa a ler o livro, é uma coisinha básica, depois de alguns capítulos que começa a falar sobre a história. E toda a história, ela vai se desenvolvendo de uma forma que, assim, eu não esperava que a Scout reagisse como ela reagiu no final. Até porque o fato dela narrar não é o fato principal, é a história mesmo, é o que aconteceu, o julgamento, que é o principal. Inclusive, o julgamento, ele é um dos últimos capítulos, e ele é um dos momentos em que você fica abismado, porque você tá... Eu acho que eu na primeira vez, e todas as vezes que eu leio, é incrível, que isso sempre acontece, eu fico ansiosa, eu fico torcendo, e eu fico, meu Deus, não pode dar errado, e tomara que a defesa dê certo. E a gente escuta a defesa do Atticus como um advogado muito bom, e tendo formação melhor, e sendo muito mais inteligente, assim, que as pessoas ao redor dele, e a gente fica defasado quando as coisas vão acontecendo antes do próprio julgamento, e tá todo mundo contra esse homem, e tá todo mundo contra o próprio Atticus, e tá todo mundo contra a própria família dele. Então eu acho que, mas o que me prendeu no livro é realmente o fato dele ser uma coisa tão pesada, uma coisa tão dolorida de se ler, de tão absurda de se ler, e ser narrado por uma criança, de uma forma que torna tudo tão mais simples, e ao mesmo tempo dá pra gente entender um pouco de como ela entende essa realidade, sabe? É como se ela vê aquilo de uma forma tão mais simples, como se fosse uma coisa tão mais banal, tão mais fácil de resolver, e daí quando a gente vê, a gente fala, não, esse cara dá vontade de chacoalhar, ela fala, não é fácil de resolver assim, não é assim que a banda toca. Aí tem vários momentos do livro em que ela se pergunta, mas não era só fazer isso? Porque inclusive o Jen, tem uma fala do Jen, que são uns 2 parágrafos, se eu não me engano, e o Jen tem, acho que 3 ou 4 anos a mais que ela, ele não é muito mais velho.
E ele fala, sim, todos deviam ser tratados iguais, scouts, todos somos pessoas, todos deviam ser tratados iguais, mas não é. E ele dá, assim, um esporrão nela, falando sobre como, não no sentido ruim, mas assim, explicando pra ela. E aí a gente lê aquilo também de uma criança falando que não é assim, porque a sociedade ela é fundada com essa base, e aí não tem como a gente mudar a cabeça de todo mundo. E infelizmente, quando você discorda da maioria, você é assim julgado e você é excluído, sabe? Então, e até nas próprias passagens do Jen, o Jen às vezes vai se afastando dela conforme o livro, porque o Jen também vai passando por essa mesma exclusão que ela. Ele também sofre na escola, ele também, a própria família fala mal do pai dele pra ele, só que ele tem uma mentalidade um pouco mais velha, então ele acaba perdendo essa infantilidade. A gente vê não só Scout amadurecendo, mas o Jen perdendo que ele tem criança, porque no começo ele tá brincando com ela, tá correndo com ela, e por último ele tá ignorando ela, porque ele passa a maior parte do tempo mal, porque tá excluído na tua roda de amigos por conta de uma atitude que foi do pai dele. Aí às vezes a gente sente que eles estão sendo injustiçados porque estão sofrendo por algo que foi decisão do pai deles, mas ao mesmo tempo não foi uma decisão errada do pai deles. Não é como se alguém estivesse errado, tirando as pessoas que têm o preconceito e que estão indo contra eles, mas também é uma sociedade muito antiga, não tem como a gente olhar para isso e falar que é tão absurdo quando a gente vê o ano que o livro foi lançado, e que aquilo era comum nessa época, e que na verdade o incomum era alguém chegar a defender um homem negro numa situação como aquela. Porque aqui no livro, por exemplo, no começo ele já fala que o homem ele foi acusado de estupro e tá ele e um homem branco, que é o tio, o pai da menina, estão jogando a culpa nele ou no outro homem, e na verdade tem provas complexas de que foi o outro homem, mas só por ele ser um homem negro e tá passando ali por perto, ele foi jogado como suspeito, sabe? Não sei se eu respondi, acho que eu viajei. Você falou que leu o livro para entender a sociedade, e é algo interessante, porque esse livro é antigo, e os fatos que aconteceram nele, a gente pode fazer uma alusão com fatos que aconteceram com a própria autora. Muitas das pessoas citam esse livro como um livro autobiográfico, porque a Harper Lee se colocou muito dentro desse livro. Vários fatos, a cidade de Macon também é uma alusão a outra cidade do Alabama. E assim, um livro com fatos que já aconteceu se torna um livro atemporal. Porque a gente, lendo esse livro, a gente consegue entender fatos da nossa sociedade atual. Sim, até a própria definição de um clássico, né, surge essa palavra do atemporal, porque é como eu disse, conforme os anos passam, quanto mais... Eu acho que também é bom ler todo ano, como eu falei, porque todo ano desenvolve um pouco mais de maturidade, então ler com outros olhos, embora, como eu falei, em alguns momentos eu sempre me sinto igual, eu sempre me sinto aflita igual enquanto eu tô lendo, porque quando a gente começa a ler, a gente se envolve com a história, parece que a gente tá lá dentro, parece que eu tô numa cadeira dentro do julgamento, assim, assistindo aquilo acontecer. E eu acho que é importante ir lendo, porque parece que conforme a tua bagagem da vida, assim, no sentido de maturidade mesmo vai crescendo, você começa a entender pontos que na primeira vez que eu li, por exemplo, eu não entendi. Então eu acho que se eu não lesse mais vezes, talvez tem muitos pontos do livro que eu não entenderia, porque naquela época eu não entendia. Eu entendi o contexto geral do livro, mas aí conforme você vai lendo, sabendo um pouquinho mais, entendendo mais o que significa isso ou aquilo, parece que dá uma profundidade maior pro livro, sabe? E são sensações que a gente não vê em qualquer livro. Se eu pegar um livro agora, eu acho que eu não vou ter essa mesma sensação que você teve. Esse livro é algo que traz muitos sentimentos, a gente consegue ter nostalgia, vai passando o livro, a gente fica com angústia, é um livro poderoso. Bom, foi essa a nossa entrevista. Muito obrigado por participar. Por nada, Igor, obrigada pelo convite. Portas abertas para uma próxima vez. Obrigada.